E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já viram aí na thumb do que se trata? Esse é o top 30 dos maiores artilheiros da história do futebol, maiores artilheiros de todos os tempos. A deixa para esse vídeo foi dada a partir do fim de semana, quando o Cristiano Ronaldo alcançou o posto de maior artilheiro em jogos oficiais. Inclusive, isso cabe uma explicação de que nesse vídeo de hoje nós vamos ver a lista de artilheiros em jogos oficiais. Então, sabe aquele número que o Pelé tem, que o Romário tem, que até o Túlio Maravilha tem, que eles dizem que fizeram mais de 1000 gols, né? E existem uma variedade de jogadores ao redor do mundo que contabilizam mais de 1000 gols, mas aí eles estão contando também jogos amistosos, categoria de base, jogos festivos, né? Então não se trata disso aqui, apenas jogos oficiais. Eu estou usando como principal referência a RSSF, quase trava a língua, né, que é a maior entidade de arquivos do futebol, que eles têm lá no seu site uma lista atualizada dos maiores artilheiros de todos os tempos. E você entrando lá, você encontra até a lista de maiores artilheiros, contando jogos não oficiais também. Então eu usei a RSSF como maior referência para esse vídeo aqui de hoje, mas também eu usei outros dados encontrados na internet, desde a Wikipédia até revistas importantes como Placar, El Gráfico, ou seja, eu fiz realmente uma pesquisa, um cruzamento de dados, para que não houvesse aqui uma incoerência, tá? Então eu usei principalmente os dados da RSSF, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste do vídeo de hoje, vídeo em que a gente vai trazer aqui os 30 maiores artilheiros de todos os tempos. Deixa logo o like aí, você não tá aqui à toa, tá? Se inscreve no canal, aciona o sininho, tudo isso é muito importante para a gente que está produzindo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo. Então, como provavelmente não vai ficar um vídeo muito curto, para que também não fique muito longe, vamos logo já para o assunto, tá bom, pessoal? Que é justamente os 30 maiores artilheiros de todos os tempos. Como vocês viram na thumb, vocês vão ver aqui 6 brasileiros nessa lista e 5 jogadores em atividade. O 30º colocado dessa lista é o húngaro Ferenc Benny, que jogou entre 1959 e 1985. Ele que fez carreira jogando só no Újpest, time importante lá da Hungria, né? E ele tem 508 gols. Jogou a Copa do Mundo de 1966, da qual ele terminou como artilheiro, né? Então é um jogador já da era moderna do futebol. O 29º colocado, jogou mais ou menos na mesma época que o Ferenc Benny, é o Jimmy Greaves, que durante o seu período de atividade foi com certeza um dos melhores jogadores do mundo, está na lista de maiores artilheiros da seleção da Inglaterra, jogou principalmente no Chelsea e no Tottenham, teve uma pequena passagem pelo Milan, jogou 2 Copas do Mundo e está aqui com 511 gols. O Roberto Dinamite é o primeiro brasileiro que aparece na lista, ele está em 28º lugar, jogou entre 71 e 92, marcou carreira principalmente jogando pelo Vasco, também teve uma passagem pequena pelo Barcelona, no final da carreira teve uma passagem também pela Portuguesa. Roberto Dinamite, que jogou 2 Copas do Mundo, 78 e 82, é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro até hoje, é o maior artilheiro do Vasco disparado e está aqui na lista com 512 gols na 28ª posição. O 27º colocado é Gunnar Nordahl, esse já daquela época da transição do futebol amador para o futebol profissional, jogou entre 36 e 61. Ganhou uma Olimpíadas pela Suécia lá em 48, época que estava sem Copa do Mundo, né? Quando volta a Copa do Mundo, ele não pode jogar a Copa do Mundo, porque na época ele jogava pelo Milan, tinha os regulamentos da época. Está aqui em 27º colocado, com 513 gols. É um dos maiores artilheiros da seleção da Suécia até hoje. Na 25ª posição, temos um empate. Temos Di Stéfano, jogador argentino-espanhol, né? Tem essas duas nacionalidades. Jogador que jogou por 3 seleções, nunca disputou a Copa do Mundo, tem 514 gols.
Uma pena para a Copa do Mundo, né? Nessa época tinha uma dificuldade de regulamentos, né? Jogou lá entre 45 e 66 naquele Super River Plate da década de 40 e no Super Real Madrid da década de 1950 e por que não dizer também no Super Milionários da Colômbia. Jogou por essas três seleções, tem 514 gols, tá na lista dos maiores artilheiros do Real Madrid, né? Tá aqui na 25ª posição, junto com Hans Krankel. O Di Stefano foi algumas vezes melhor jogador do mundo, né? Pela France Football e tal. Junto com ele está aqui o Hans Krankel, que é um jogador austríaco das décadas de 70 a 80, que quando jogava pelo Barcelona também se destacou como um dos melhores jogadores do mundo. Está aqui na lista também com 514 gols na 25ª posição. Jogou pelo Rapid de Viena. Jogou pelo Barcelona, foram os dois principais times do Hans Krankel, que está aqui empatado com o Di Stefano. Na 24ª posição, aí o primeiro jogador em atividade que aparece aqui na lista, que é o Luis Soares. Esse vídeo, pessoal, tá indo para a internet no dia 16 de março de 2022. Ontem, dia 15, jogou Atlético de Madrid e Manchester United. Tem aqui dois jogadores que estavam nesse jogo, tá aqui nessa lista. Um é o Luis Soares, que não fez gol ontem, dia 15. O Atlético de Madrid do Luis Soares acabou passando de fase e está aqui com 520 gols. Luis Soares, que disputou Copa do Mundo em 2010, 2014, 2018. Teve aquele lance lá na Copa de 2010 contra a Gana, nas quartas de final, que ele defende o gol com a mão, né? E o Luis Soares, que hoje está no Atlético de Madrid, está aqui com 520 gols na 24ª posição. Fez carreira e teve passagens importantes, primeiro pelo Nacional do Uruguai lá, né? Mas depois, quando ele vai para a Europa, ele se destaca e se firma na carreira, jogando pelo Ajax, Liverpool, Barcelona, até hoje, quando ele está já em final de carreira, né? Jogando lá no Atlético de Madrid. O 23º colocado é Gyula Sengeler. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, Gyula Sengeler, que é um jogador húngaro, lá da época também em que o futebol estava naquela transição para o profissionalismo. Ele jogou entre 35 e 53, foi vice-campeão da Copa do Mundo de 38, jogando pela Hungria, foi o artilheiro da Copa do Mundo daquele ano, e está aqui na 23ª posição com 522 gols. O 22º colocado é mais um húngaro, a Hungria, que também tem vários jogadores aqui nessa lista, tem uns 5 ou 6 também, junto com o Brasil, é o país que tem mais jogadores aqui, né? A Hungria aqui ficou notabilizada por ser uma seleção super goleadora, né? E agora nós, na 22ª posição, temos aqui mais um húngaro com 523 gols, que é o Josef Takacs. É um dos mais velhos dessa lista aqui, não chegou a jogar a Copa do Mundo. Quando começa as Copas do Mundo, ele já estava em final de carreira, né? Jogou Olimpíada de 1924, que foi a primeira Olimpíada de verão que teve o futebol, né? Então ele está aqui com 523 gols. O 21º colocado, aí mais um brasileiro, o segundo que vai aparecendo aqui nessa lista, com 525 gols, é o Zico, que é o maior artilheiro do Flamengo, é um dos maiores artilheiros da seleção brasileira, se não me engano é o 5º maior artilheiro da seleção brasileira até hoje. É o único dessa lista aqui que não é atacante, centroavante, né? Que é o próprio Zico, né? Que jogou a carreira toda como meio-campista. Claro que tem vários jogadores aqui que também tem categoria e jogaram em algum momento como meio-campista, mas a maioria, os 29 jogadores aqui, atacantes, só o Zico, meio-campista, está aqui com 525 gols. O Zico, que jogou 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, 7-8, 8-2 e 8-6, é o maior artilheiro da história do Flamengo, 21º colocado aqui nessa lista. O 20º colocado, um alemão, Fritz Walter, que jogou pelo Nuremberg. Pelo Kaiserslautern, perdão, tá? E jogando pelo Kaiserslautern, principal time da carreira dele, fez 539 gols durante a carreira. Ele jogou entre 39 e 59, também naquele período ali de profissionalização do futebol. Ele estava na Copa do Mundo de 54, foi campeão com a Alemanha na Copa do Mundo de 1954. O 19º colocado aqui é Hugo Sánchez, maior jogador da história do México. Está aqui em 19º lugar com 541 gols. Jogou 3 Copas do Mundo pelo México, 7-8
não jogou 8-2, jogou 8-6, 90 México não foi, né? E jogou 9-4. Então 7-8, 8-6, 9-4 estava lá Hugo Sanches, que estourou no Pumas, depois foi é um dos maiores artilheiros do Pumas, depois vai para o Atlético de Madrid, depois vai para o Real Madrid, também está na lista de maiores artilheiros do Real Madrid, e depois ele volta lá para o México, vai jogar em algumas equipes. A maior equipe de destaque que ele joga na volta é o América. Ele jogou entre 75 e 98, teve uma carreira longa, está aqui com 541 gols na 19ª posição. Agora 18º, Fernando Peirottel, que é o maior artilheiro da... É um angolano naturalizado português, que é o maior artilheiro da história do Sporting, né? Com 543 gols, jogou entre 37 e 49 também naquele período de profissionalização do futebol, num período que não houve Copa do Mundo, por causa da Segunda Guerra. Então o Peirottel está aqui com 543 gols na 18ª posição. O 17º colocado é um cara chamado Franz Binder, austríaco, né? Tá aqui com 546 gols. É o maior artilheiro da história do Rapid Viena. Não jogou Copa do Mundo, jogou pela seleção austríaca, jogou pela seleção alemã. Esse sim jogou no Nuremberg, jogou no Rapid Viena, capital da Áustria, jogou no Nuremberg da Alemanha e jogou no PSV da Holanda. Está aqui na 17ª posição com 546 gols. O 16º colocado, Jimmy McGlory. Aí tá até escrito errado, McGlory. É GR, né? Um escocês, o maior artilheiro da história do Celtic. Até hoje, fez carreira toda jogando lá no Celtics. Tem 550 gols aqui e tá na 16ª posição. Nunca jogou Copa do Mundo. O 15º colocado aqui da nossa lista é mais um alemão chamado Ernst Wilimowski. É mais um que jogou no Kaiserslautern, jogou no Munique em 1860, jogou entre 32 e 59. Fez 4 gols contra o Brasil na Copa do Mundo de 1938. Né? Ele que, apesar de alemão, ele jogou a Copa do Mundo pela Polônia. E a Polônia só fez um jogo naquela Copa do Mundo. O Brasil venceu por 6-5. Primeira rodada da Copa, eliminou a Polônia. E desses 5 gols da Polônia, o Ernst Wilimowski fez 4 gols. Apesar de alemão aqui, jogou essa Copa do Mundo pela Polônia. O 14º colocado, mais um brasileiro, o terceiro que aparece aqui nessa lista, é Arthur Friedenreich, que dá nome a prêmio de artilheiro do ano aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil tem um prêmio chamado Arthur Friedenreich, que vai para o cara que mais faz gols aqui na temporada brasileira. O Arthur Friedenreich está aqui justamente porque é um grande goleador, foi o primeiro grande astro do futebol brasileiro, lá na época do amadorismo ainda. Né? O maior artilheiro do Paulistano, ganhou 7 campeonatos paulista pelo Paulistano, que era o maior time brasileiro até 1930. Né? Depois teve uma pequena passagem por Flamengo, Santos, também fez história com São Paulo já na década de 1930, São Paulo que é de 1931. São Paulo, quando surge, já surge como contratando o Arthur Friedenreich, que acabou não disputando Copa do Mundo. Ele poderia ter disputado a Copa de 30, ele tinha 38 anos, mas teve vários problemas, desavenças entre a Federação Paulista e Carioca. Ele está com 557 gols aqui, é o 14º da lista. O 13º colocado, até sumiu um pouquinho aqui agora do vídeo, porque ele jogou em várias equipes grandes que estão aí na tela, né? Tô falando do Ibrahimovic, sueco, que está em atividade ainda, né? É o segundo jogador em atividade que aparece aqui, né? Tá em 13º colocado aqui na lista. Começou lá no Malmo da Suécia, mas depois fez carreira jogando no Ajax da Holanda. Lá na Itália, onde atualmente ele está na sua segunda passagem pelo Milan, ele também jogou na Juventus, também jogou na Internazionale. Na Espanha, jogou no Barcelona. Teve uma boa passagem na França, jogando pelo Paris Saint-Germain. Foi para o Manchester United em certa época. Foi para os Estados Unidos jogar no Los Angeles Galaxy. Está aqui com 572 gols na 13ª colocação. É Ibrahimovic, que jogou as Copas de 2002 e 2006. 2010 e 2014 a Suécia não estava. 2018 ele não foi convocado. Está aqui em 13º lugar. Em 11º, né, tem 2 jogadores em 11º. O primeiro que vocês estão vendo aí é o Uwe Ziller, jogador alemão, que jogou entre 53
1972, jogou 4 Copas do Mundo seguidas, 58, 62, 66, 70. Era um dos melhores jogadores da época, jogou a carreira toda no Hamburgo, é o maior artilheiro da história do Hamburgo. Tá lá também entre os maiores artilheiros da história da seleção alemã, tá aqui em 11º lugar, junto com o Túlio Maravilha. Então tem 2 jogadores empatados na 11ª posição. O Túlio Maravilha, que é o terceiro jogador brasileiro que vocês estão vendo aqui nessa lista, né? Tá em 11º lugar, o Túlio, que jogou entre 1988 e 2019, parou há pouco tempo, né? Já tinha uns 10 anos que ele estava jogando em times pequenos, só para chegar no chamado 1000 gol. Mas aqui essa lista, né, como é uma lista só com gols oficiais, ele tem 575 gols. Né? É um dos maiores artilheiros do Botafogo na história, é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, é o 7º ou 8º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Também teve passagens importantes para o Goiás, que foi onde ele surgiu, foi 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma vez com a camisa do Goiás, uma ou 2, né? Vocês me corrigem aí, me informam direito, quem estiver vendo o vídeo. Teve uma pequena passagem pelo Corinthians, foi bem no Corinthians, depois jogou no Cruzeiro. Esses aí na tela são as passagens dos times mais importantes que o Túlio Maravilha tem também. Vale ressaltar o Vila Nova de Goiás, né? Que o Túlio também jogou. Túlio que fez 575 gols em sua carreira, tá aqui na 11ª posição. Aí a gente vai chegar no top 10 e nós temos mais um húngaro, né? Eu disse aqui que tem 5 ou 6 húngaros nessa lista, né? A Hungria que se notabilizou mais uma vez, falando por ser uma seleção muito goleadora. O 10º colocado é Ferenc Deák, que jogou no Ferencváros e no Újpest, 2 dos times mais importantes lá da Hungria. Tem um gol a mais que o Túlio. Está aqui na 10ª colocação dos maiores artilheiros da história do futebol em jogos oficiais. O Ferenc Deák não jogou Copa do Mundo, ele jogou entre 1940 e 1959, não esteve em Copas do Mundo. O 9º colocado nessa lista aqui é o terceiro jogador em atividade que vocês estão vendo por aqui, que é o polonês Lewandowski, que conquistou os últimos 2 prêmios da World Soccer como melhor jogador do mundo. Né? Então, atualmente é o melhor jogador do mundo, segundo a revista inglesa. Nunca ganhou a bola de ouro da France Football, mas essa revista inglesa World Soccer, importante publicação também, que sempre escolheu o melhor jogador do mundo. Os últimos 2 prêmios de melhor jogador do mundo foi justamente por Lewandowski, que é um dos maiores artilheiros da história do Bayern de Munique. O Gerd Müller é o maior artilheiro da história do Bayern de Munique, o Lewandowski vem logo atrás, não vou saber ao certo em que posição ali, mas é um dos maiores artilheiros, assim como também é um dos maiores artilheiros da história do Borussia Dortmund, um cara que está em atividade, tem apenas 33 anos, eu imagino que deve passar a barreira dos 700 gols, está aqui em 9º lugar com 607. O 8º colocado aqui da minha lista, pessoal, ele está até aqui na minha camisa, ó, é o Eusébio moçambicano, Pantera Negra, não dá nem para ver minha camisa direito, mas ele tá aqui, tem 636 gols, jogou lá entre 57 e 80, foi um dos melhores jogadores do mundo na época do Pelé, então havia essa discussão em algumas temporadas, ganhou o prêmio da France Football em 65 como melhor jogador do planeta, é o maior artilheiro da história do Benfica, tá aqui com 636 gols. Agora nós estamos chegando aí no top 7, que é o Gerd Müller, que é o maior artilheiro também da história da Alemanha. Foi durante muito tempo o maior artilheiro da história da Copa. Fez 10 gols na Copa de 70, né? Fez 10 gols em 70 e 4 em 74. Foi as 2 participações que ele teve em Copa do Mundo. Também foi lá para a aventura americana jogar no Fort Lauderdale, Strikers Fort Lauderdale, fez 735 gols, jogou entre 1988. Tá errado isso aí. Esse é o período que o Túlio jogou. Tá errado. Infelizmente, tá errada essa informação, né? Jogou lá na década de 60 e 70, tá? O Gerd Müller, vocês me desculpem esse erro aí. 6º colocado, Ferenc Puskás, que hoje dá prêmio ao gol mais bonito do ano, dado pela FIFA, né? Jogou no Honvéd, lá da Hungria, mais um húngaro aqui na lista, né? Tá na lista de maiores artilheiros da história do Real Madrid, Ferenc Puskás, que jogou a Copa de 1954, quando a Hungria foi vice-campeão, perdendo a final
para a Alemanha. Puskás jogou entre 43 e 66. Final ali do amadorismo já indo para o profissionalismo. Fez gol pra caramba, tá aqui com 761 gols na sexta posição. O Pelé é o maior artilheiro da história do futebol? Não, acho que todo mundo hoje já sabe que não. Em jogos oficiais ele é o quinto. Ele tá aqui com 769 gols. É o maior artilheiro do Santos, é o maior artilheiro da seleção brasileira. Jogou a carreira praticamente toda no Santos Futebol Clube. Depois foi fazer exibição lá no finalzinho da carreira, jogando pelo New York Cosmos, né? Tá aqui com 769 gols. Foi 7 vezes melhor do mundo quando a France Football resolve reavaliar os prêmios que ela tinha dado lá atrás, porque lá atrás a France Football não dava prêmios para jogadores de fora da Europa, né? Quando ela vai fazer a reavaliação, ela decide que o Pelé foi o melhor jogador do mundo 7 vezes, lá entre o final da década de 50 e o ano de 1970. Pelé está aqui, portanto, em quinto lugar, com 769 gols, né? E o quarto colocado é mais um jogador em atividade, o quarto jogador em atividade que aparece aqui nessa lista, né? É o Messi, que está aqui com 770 gols. Inclusive, pessoal, isso aí cabe até uma informação, né? Vocês vão ver em outras listas aí o Messi com 759 gols, porque a maioria das listas que vocês vão ver não colocam os gols do Messi pelo Barcelona B e o Barcelona C, né, lá nos anos de 2003, 2004, 2005, né? Então o Messi aparece aqui na minha lista com um pouquinho mais de gol, porque eu contabilizo 11 gols dele no Barcelona C e Barcelona B. Já era um time profissional, né? Então eu coloco esses 11 gols aqui, o que leva o Messi a passar o Pelé. O Pelé também em outras listas tem 752 gols, tem lista que tem 762, mas eu estou colocando aqui o Messi em quarto com 770 e o Pelé em quinto com 769. O terceiro colocado, que provavelmente o Messi vai passar nos próximos jogos, o Messi que, eu vou até voltar aqui, todo mundo sabe, né? Jogou no Barcelona a carreira toda, é o maior artilheiro da história do Barcelona, é o maior artilheiro da história da Argentina, e agora está lá no PSG. Agora voltando para o terceiro colocado, é o Romário, que jogou entre 85 e 2008, ganhou melhor jogador do mundo em 94 pela France Football, que tinha dado para o Stoichkov, né, da Romênia, e aí eles mudam isso e dão pro Romário em 1994. Coloquei 6 clubes aí de muita importância que o Romário jogou. Romário que jogou a Copa de 90 e 94, foi vice-chileno em 94, foi campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Está aqui em terceiro lugar com 772 gols. É um dos maiores artilheiros da história do Vasco. É o terceiro maior artilheiro da história do Brasileirão. Depois vai para a Europa, arrebenta lá no PSV da Holanda, no Barcelona. Depois volta para o Brasil, volta para a Europa. Quando ele volta para o Brasil, também faz história com a camisa do Flamengo. Volta para a Europa, joga no Valência, depois joga no Fluminense. Dos 4 times da capital do Rio, só não jogou no Botafogo, né? Romário, que está aqui, portanto, em terceiro lugar na lista, então, com 772 gols. E quem que o Cristiano Ronaldo passou no final de semana passado? O Joseph Bican, que disputou a Copa do Mundo lá na década de 30, se não me engano, em 1934, ele disputou a Copa do Mundo pela Áustria, fez carreira principalmente nesses 2 times que vocês estão vendo aí, Rapid Viena, que é o time da capital austríaca, e Slavia Praga, que é um time tcheco, né, lá de Praga. Então ele está aqui com 805 gols, jogou entre 28 e 55, então é um cara que de fato existiu. Muita gente contesta ele estar aqui nessa posição, mas foi um super goleador que jogou Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo, faz parte de um super time austríaco, que é a maravilhosa seleção da década de 30 da década de 1930 da Áustria, também vocacionada para o ataque. Então, um cara que fez muitos gols mesmo, e em jogos oficiais ele fez 805 gols, né? É um cara aí que, vamos dizer assim, a literatura da área acabou recuperando nos últimos anos, né? Muito em virtude dos estudos da RSSSF, né? Que é uma federação internacional aí de estatísticas e de arquivos
do futebol, né? Que vem atualizando essas listas de maior goleador. E aí a gente chega, não é surpresa para ninguém, no maior artilheiro em jogos oficiais de todos os tempos. E eu trouxe até um bônus, né? Que é a quantidade de gols em cada equipe que ele jogou. Ele que começou lá no Sporting de Portugal, é o time da juventude dele. Estou falando do Cristiano Ronaldo, que joga desde 2001. Está próximo de encerrar a carreira, mas pelo menos mais uns 50 gols aí eu acho que faz. Ele está com 807 gols, inclusive aí cabe até também uma explicação, que todos os números que a gente vê do Real Madrid conta com 450 gols pelo Real Madrid. Isso só é possível porque o Real Madrid contabiliza um gol que não está na súmula. Né? Um gol que foi dado na época para o zagueiro Pepe, zagueiro brasileiro, português, né? E que na verdade foi do Cristiano Ronaldo. Então coloque ele aqui na contagem. Vocês vão ver aí que as contagens estão dando ele com 806 gols, mas para mim aqui ele tem 807. 5 gols pelo Sporting, 136 pelo Manchester United e contando, né? Porque ele fez 118 na primeira passagem e agora fez 18 também. Já tem 18. 450 gols, maior artilheiro da história do Real Madrid. 101 gols com a camisa do Juventus, foi muito bem lá na passagem pela Juventus. 115 gols, maior artilheiro por uma seleção da história do futebol, né? 115 gols pela seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo que tem 5 bolas de ouro da France Football e 5 bolas de ouro da World Soccer, né? Junto com o Messi aí, os dois jogadores da nossa época, tá aqui com 807 gols. Né, pessoal? Tá bem, espero que tenham gostado. O vídeo acabou ficando longo, não tinha como ser diferente, né? Mas aí nós já vamos chegando ao final aqui. Já até passei para a última tela aqui, né? Não era o que eu queria fazer, na verdade eu queria colocar essa tela aqui para despedir de vocês, agradecer. Se você chegou até aqui, não deixou o like, deixa o like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, tá bom? Que tudo mostra para mim que vocês estão curtindo o meu trabalho. Isso é muito importante para o crescimento do canal, que tem só 700 e poucos inscritos, né? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e semana que vem estamos chegando aí com mais vídeos. Semana que vem ou até semana mesmo, que eu estou devendo um vídeo aí de uma série que eu estou fazendo de melhores times de todos os tempos, né? O próximo é o Cruzeiro. Não estou tendo tempo para fazer, mas uma hora aparece aí para vocês no feed de notícias do YouTube, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.